Olá! Hoje vamos examinar um comunicado bem específico, divulgado pelo presidente Lula neste sábado. O foco é a reação dele, a uma decisão recente dos Estados Unidos, envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. A informação principal que a gente tem aqui é que o presidente expressou, assim, publicamente, seu apoio aos ministros que foram afetados. Vamos então dar uma olhada mais a fundo no que foi dito e no contexto dessa declaração, certo? Então, o ponto central do comunicado é essa manifestação de apoio e solidariedade de Lula aos ministros do STF. Isso veio logo depois da notícia de que os Estados Unidos cancelaram os vistos desses ministros. Foi bem rápido. Exato. E essa ação específica, o cancelamento dos vistos de ministros do STF pelo governo americano, foi o gatilho para essa declaração. A reação do presidente foi, muito direta a esse fato. E a linguagem usada por Lula, foi bastante forte. Ele classificou a ação dos Estados Unidos como, e aqui eu cito, mais um ato arbitrário e totalmente injustificado por parte do governo norte-americano. São palavras fortes, mostram um descontentamento claro. Com certeza. Essa qualificação arbitrário e totalmente injustificado é muito significativa. Indica uma crítica, contundente à decisão dos Estados Unidos, vinda diretamente do chefe de Estado brasileiro. Isso demonstra a seriedade com que o governo brasileiro encarou esse cancelamento dos vistos. A leitura foi que é uma medida sem um fundamento razoável, pelo menos na visão que o presidente expressou ali. Interessante você usar a palavra contundente, porque usar arbitrário e totalmente injustificado em comunicação oficial entre países, isso não é comum, Definitivamente não é o tom protocolar usual. Arbitrário sugere, uma falta de base legal, talvez, ou de critério justo. E totalmente injustificado reforça essa ideia, de que, para a visão do governo brasileiro naquele momento, não haveria motivo aceitável para essa medida americana. É uma defesa forte da soberania, sabe? E uma crítica direta mesmo à ação dos Estados Unidos nesse caso específico. E essa questão da soberania que você tocou, essa ação dos Estados Unidos atingindo ministros da mais alta corte do país, pode ser interpretada como uma interferência, talvez? Ou uma pressão? Olha, essa é certamente uma das leituras possíveis, sim. E a dureza da resposta do Lula meio que sugere que o governo brasileiro pode ter interpretado por aí. Ações que afetam diretamente figuras de alto escalão de outro poder, como o judiciário, são sempre assuntos delicados nas relações internacionais. Mesmo que os Estados Unidos tenham, digamos, as suas próprias justificativas internas para a decisão, a percepção externa, principalmente do país afetado, pode ser bem diferente, como a reação brasileira mostra, A nota do Lula demarca essa posição de forma muito clara. Inequívoca. Entendi. Então, não é só um incidente isolado, cancelaram vistos. Toca em pontos mais profundos, de respeito institucional, de relações bilaterais mesmo. Precisamente. Declarações como essa, vindo do chefe de Estado, elas funcionam como marcadores importantes na relação entre os países, entende? Indicam áreas de atrito, defendem o que são percebidos como interesses nacionais e, podem influenciar a dinâmica futura dessa relação. Mostra a seriedade com que o Brasil viu o episódio. Não trataram como uma questão consular pequena, mas como um ato com implicações políticas significativas. Ok, então para a gente resumir o quadro aqui, temos uma ação dos Estados Unidos, o cancelamento dos vistos de ministros do STF. E na sequência uma resposta bem forte do presidente Lula. Ele oferece solidariedade aos ministros e critica duramente a decisão americana, chamando de arbitrária e injustificada. É isso. Onde uma medida, que pode ser vista como administrativa por um lado, gera uma reação diplomática forte do outro. E isso acaba expondo certas sensibilidades, tanto nas relações bilaterais, quanto na percepção de respeito entre poderes soberanos. Fica bem claro, então, o posicionamento oficial do Brasil nesse caso. Sim, fica. E olhando para frente, fica a reflexão sobre como esses episódios, mesmo que pareçam pontuais, como eles se encaixam, ou talvez até criem, novas dinâmicas nesse tabuleiro complexo das relações internacionais. E também na forma como os países projetam. Descreve uma ação ali na fronteira entre política externa americana e o nosso judiciário. Vamos focar só no que esse relato informa
mesmo. Ótimo. Então, o ponto principal aqui, pelo que está no material, é um anúncio. Um anúncio sobre cancelamento de vistos americanos. Quem teria feito isso e para quem, segundo o texto? Olha, o relato diz que foi o Marco Rubio. Ele é descrito no material como uma figura política americana, né? Certo. E o alvo principal, assim, seria o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Interessante. O material que a gente tem, ele também fala de um cargo específico do Rubio. Como ele descreve isso? Fala assim. O texto menciona que o Rubio atuou como secretário de Estado, isso durante o governo Trump. É bom notar como a fonte descreve isso, né? Sim, importante registrar essa caracterização da fonte. E sobre a ação em si, o cancelamento dos vistos, o material dá mais detalhe? Tipo, quem mais seria afetado além do ministro? Dá sim, ele é bem específico nisso aí. Diz que a medida não ficaria só no ministro Moraes, não. Ela se estenderia também, olha só, a seus aliados e parentes próximos. É uma abrangência maior, né? Um detalhe que o relato destaca. Entendi. Então não é só a pessoa do ministro, mas um círculo em volta dele, pelo que está escrito aqui. E quando isso teria acontecido? A fonte dá alguma data, alguma coisa assim? Dá sim. O relato coloca o anúncio como tendo sido nesta sexta-feira 18. Ah, tá. Isso passa uma ideia de algo que acabou de acontecer, né? Um passado bem recente em relação à data da informação. Ok, então resumindo o que o material desenha. Um anúncio recente que teria sido feito pelo Marco Rubio, descrito lá com aquele cargo, sobre cancelar vistos americanos do ministro Alexandre de Moraes e do pessoal próximo a ele. É uma informação bem direta, né? Exato. O foco do relato é esse ato específico, sabe? O anúncio do cancelamento dos vistos para entrar nos Estados Unidos. A narrativa que a gente tem aqui se concentra nisso. Não entra em contexto maior, nem em reação, nada. Só reporta o fato descrito. Perfeito. Acho que analisamos os pontos centrais que esse material trouxe pra gente. Isso. Então, recapitulando rapidinho, o essencial que a gente tirou dessa fonte, temos um anúncio atribuído ao Marco Rubio, que o material diz ter sido secretário de Estado na gestão Trump, sobre o cancelamento de vistos americanos, vistos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também de aliados e familiares próximos. E o relato diz que esse anúncio foi numa data recente. É fundamental mesmo a gente reforçar que toda essa nossa conversa partiu só do conteúdo que a gente recebeu, né? Focando em como a informação está apresentada nesse relato específico. Sem dúvida. E pensando só no que foi apresentado aqui, né, uma questão que talvez fique para refletir depois é: que tipo de dinâmica ou talvez tensão pode aparecer entre a política de um país e, digamos, a soberania judicial de outro, quando ações como essa que o relato descreve são noticiadas? É uma reflexão interessante que surge a partir dessa informação mesmo. Fica aí o conteúdo que a gente explorou hoje.